também eu posso falar mais alto e não tem um problema. Eu não estou tendo a visão do chat ou qualquer outra coisa que seja, vídeo. Estou com toda a minha tela projetada no slide. Então, mas também a gente vai responder o chat só no final, né? Bom, gostaria de dar boa noite já, né? A todos. A gente começou 17 e alguma coisa, se eu me lembro. Os professores aí tiveram mais ou menos 50 minutos de apresentação. Estevão, talvez um pouco mais. O Vitor, um pouco. Ficou bem equilibrado em relação a isso, 50 minutos. Como o Estevão falou, tem que se controlar para não falar muito. Eu também tenho essa dificuldade de controlar, né, o tempo. Quase sempre eu extrapolo. Gostaria de agradecer a presença de todos e também por ficar. Eu percebi que teve uma boa retenção em relação ao público. Então, gostaria de agradecer, né, toda essa paciência e interesse em nos ouvir e discutir. E teve bastante discussão em relação no chat. E também deixo o chat disponível para qualquer tipo de questionamento, pergunta, tanto dos alunos quanto dos professores. Muito difícil agora, né? Agora vocês me deixaram vendido, né? Eu sou o Vitor, né? Tive essa aula com o professor Vitor na pós-graduação em treinamento de força da UFRJ, apesar de ter sido uma aula de 8 horas, né? Na verdade, acho que 2 módulos de força e flexibilidade. Pude aprender muito e conseguir hoje também anotar bastante coisa aqui e que vai contribuir ao longo da minha exposição. E o professor Estevão também falou bastante coisa aqui que acho que eu tenho bastante material para trabalhar além da minha apresentação. Então, vou partir desses pontos, porque, na verdade, vocês falaram de algumas intervenções que é impossível, né, distinguir, né, igual o Estevão fala, que todas as intervenções envolvem a contração e relaxamento, ou a mobilização de alguma forma do tecido muscular em geral. Então, dessa forma, né, talvez seja as adaptações crônicas sejam bem parecidas sob o ponto de vista de flexibilidade e de força. Então, por quê? São adaptações neuromusculares. Então, é muito difícil separar quando a gente pensa nessa perspectiva. Então, hoje eu vou falar de força e flexibilidade sobre a ótica do treinamento de força. Então, eu vou falar, obviamente, acho que é bem óbvio isso, como o treinamento de força aumenta a força, e depois se ele tem alguma interferência sobre a flexibilidade, né? Até porque todo mundo acho que já ouviu falar ou já escutou de alguma forma geral, né? O cara que só faz a musculação acaba ficando de uma certa forma encurtado. Mas por que, como e talvez o que as evidências mostram em relação a isso, né? Talvez tenha alguma hipótese, né? Mas o que as evidências mostram em relação a esse efeito crônico, né, do treinamento de força sobre a flexibilidade, que é importante. Então, sou o Guilherme, eu vou rapidamente me apresentar, também não gosto de ficar falando, mas eu sou professor de educação física, então não sou da área de fisioterapia, acho que só o Estevão. Então, realmente, o Estevão falou um negócio muito interessante, que a educação física não pensa de uma forma global, né, de que toda a fáscia, por exemplo, influenciar os princípios da fáscia, por exemplo. Normalmente isso está mais incorporado no fisioterapeuta, de uma maneira geral, né? Então, eu acho que a visão realmente é diferente, não deveria ser, mas acaba sendo, na maioria das vezes. Sou formado em educação física, tenho 2 pós-graduações, então essa, inclusive, na UFRJ, o professor Vitor me deu aula. Então, muito feliz de poder compartilhar agora nesse momento. E aí, isso é muito interessante. Também fiz o mesmo mestrado com o professor Vitor e o professor Estevão. Acho que o professor Estevão também fez a especialização, musculação e treinamento de força. Também estou na mesma escola e cursando o mesmo curso, apesar de orientador diferente do Vitor, mas o mesmo orientador que me orienta o Estevão. Eu estou na turma de 2019, talvez o Estevão seja 2018 e 2020 e o Vitor 2018 ou 2017, não sei. Enfim, sou membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Treinamento de Força, em parceria lá com a Federal
de Juiz de Fora, tá? A gente conduz alguns estudos lá. Pesquisador do Laboratório de Avaliação Física e Fisiologia do Exercício aí da Estácio de Sá. Então, a gente tem um laboratório em Resende, onde eu ministro algumas disciplinas. Sou docente da Estácio de Sá, na graduação, em alguns cursos e em algumas unidades. Então, ministro em Resende, Volta Redonda e Angra dos Reis. Algumas disciplinas, anatomia, bioquímica, fisiologia do exercício, acho que é bem parecido com a área de aderência dos outros dois professores que vos falaram, né? Enfim, e aí, como área de pesquisa, eu tenho a linha de pesquisa que também é consolidada, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é exercício resistido e oclusão vascular. Então, assim, eu tive um grande desafio em relação à elaboração do tema, porque eu normalmente estou falando só de oclusão vascular. Então, isso foi bom, até usar uma palavra que o professor Vitor usou inicialmente, depois o Estevão também falou, a questão da sair da zona de conforto é sempre interessante para novas adaptações, sempre. Então, isso é bom. Então, eu investiguei no meu mestrado o efeito agudo do pré-condicionamento isquêmico no exercício resistido, né, sobre respostas neuromusculares, autonômicas, hemodinâmicas em jogos saudáveis. Então, a gente tem quase todos os artigos publicados, está faltando acho que só mais um, não sei, acho que só mais um a ser publicado nessa linha. E no doutorado eu estou investigando sobre essas mesmas respostas, só que agudas e crônicas nos idosos, tá? Então, idosos ativos e idosos sedentários. Então, um grande projeto que, infelizmente, paralisou por conta da pandemia, mas acho que está em andamento, está com tudo aprovado, então acho que até final do ano já vai sair bastante coisa em relação à aplicação da oclusão vascular, e nesse sentido eu aplico a oclusão vascular passivamente, né? O pré-condicionamento isquêmico, não tem exercício, é antes do exercício, e depois a gente faz alguns testes para verificar desempenho, resposta hemodinâmica, resposta autonômica, resposta metabólica, hormonal, enfim, várias respostas frente o exercício ou não, né? Normalmente aplica a oclusão vascular e verifica essas respostas. Beleza, então é nessa linha que eu estudo, mas como tem aderência em outros segmentos, como treinamento de força, hoje eu vou falar sobre, e biomecânica até, vou falar hoje sobre treinamento de força e sobre a flexibilidade e força. Bom, eu vou deixar esse estudo aqui, eu até preparei na hora que o Vitor estava falando. Ô Vitor, a gente vai publicar, talvez nesse ano ainda vai sair, tá no Proof, né? O professor Estevão também participou desse estudo, e é um estudo do efeito do pré-condicionamento isquêmico agudo, como o aquecimento no leg press e no supino. Só que qual é o detalhe? Por que eu coloquei isso aqui agora? Eu coloquei agora. Porque assim, você falou sobre o aquecimento, sobre o alongamento ativo, né? Então a gente analisou, a gente comparou 5 formas, né? Então a gente comparou aquecimento específico, a oclusão vascular antes do exercício, né? O Chan, que foi um placebo, então, como eu fiquei com medo de não aquecer nada, eu fiz um aquecimento específico, eu fiz o Chan e o aquecimento específico, né? Talvez seja uma limitação metodológica, mas eu fiquei com medo de não fazer nada, só fazer um placebo e seguir sem nenhuma intervenção. Aquecimento aeróbico, tá? E com 10 minutos de aquecimento, e o aquecimento com um alongamento ativo, tá? Um alongamento ativo. Que isso, o alongamento ativo era com movimentos específicos, né? Então supino a gente fazia movimento com articulação do ombro, né? Abdução e adução horizontal, e no leg press eu fazia de forma unilateral a extensão e a flexão a flexão e extensão de quadril, né, unilateral, fazendo dos dois lados, um volume de 2 séries de 30 segundos, um intervalo de 1 minuto. Bom, então o aquecimento específico era 2 séries de 15 repetições, o oclusão vascular era o protocolo convencional de fazer 4 ciclos de 5 minutos de oclusão, né, foi no membro superior, né. Vale ressaltar também que o Estevão falou que a liberação miofascial causa efeitos remotos, né? Você alonga, você faz a liberação do quadríceps e melhora a amplitude do ombro. A oclusão vascular também acaba sendo e acontecendo esses efeitos à distância. Então, a gente fez no braço a aplicação, mesmo fazendo depois um leg press, e comparou o efeito do aquecimento. O aquecimento foi o quê? 3 séries, né? Com 80% de 1 RM, e verificando repetições máximas, né? Desempenho de repetições. Então, a gente observa que realmente, quando você fala de aquecimento balístico ou ativo,
realmente não é observado diferença, né? Não quero nem falar da oclusão aqui, porque acabou tendo maior desempenho, né? Isso é um achado interessante. Mas eu estou querendo mostrar só a questão do aquecimento, do alongamento ativo, que você menciona, e eu fiquei interessado em mostrar para você essa questão, e mostrar para todos, e realmente não observa-se diferença significativa quando você compara com outros métodos de aquecimento. Então, isso é interessante, e até um ponto apesar de não ter estudos crônicos sobre a flexibilidade, na força a gente já observa esse resultado. E já tem alguns estudos mostrando isso. Talvez um do Jefferson, um do Simão, talvez. Tem uns 3 ou 4 estudos mostrando essa comparação e mostrando esse resultado sobre o alongamento dinâmico. Achei interessante te mostrar. Bom, agora voltando para só respondendo, talvez corroborando com a sua apresentação, que você fala de alongamento dinâmico, eu achei interessante mostrar essa evidência, que está no Proof, talvez já está disponível no ResearchGate, quem quiser, essa é até a página do ResearchGate, baixar o estudo já está disponível também, é liberado, então só entrar na página lá do ResearchGate e procurar os nossos perfis que estão disponíveis, ok? Então eu me interessei muito em mostrar isso, porque eu achei interessante. Bom, mas agora vamos falar de resposta de treinamento de força sobre a força. Então, obviamente, Sale, em 1988, e talvez vocês tenham visto isso aí em vários livros de treinamento de força, uma curva de progressão dos aumentos da força em relação ao tempo. Então, isso normalmente é mediado em relação a adaptações neurais, que acontecem desde o início do treinamento até um certo tempo que entra num certo platô, contribuindo para o aumento de força, e as adaptações hipertróficas ou estruturais, que, de uma certa forma, vão contribuir de forma significativa num momento posterior, né? Quando a gente fala contribuir de forma significativa, não quer dizer que antes a hipertrofia não contribua, tá? Então, a gente tem 2 fatores que interferem nos aumentos de força pelo treinamento de força. Então, assim, eu, nesse primeiro momento, vou abordar de uma maneira mais resumida, até porque a gente não tem tempo, isso aqui dá uma aula de pós-graduação tranquilamente, né? A gente sabe, mas não é no nosso objetivo de hoje, adentrar, aprofundar. Até porque eu vou falar do treinamento de força sobre os aumentos de força e treinamento de força sobre os aumentos, reduções, de flexibilidade. Tentar quebrar um pouquinho o paradigma ou botar fogo no parquinho. Bom, então, assim, a gente sabe que, no princípio, em torno de 6 a 12 semanas, a gente sabe que predomina, os aumentos de força são predominantemente por adaptações neurais. Então, de 6 a 12 semanas, a gente tem predominantemente adaptações neurais fazendo que a força aumente. No momento posterior, eu tenho uma maior contribuição de forma progressiva ao longo do tempo dos aumentos ali das unidades contráteis, as proteínas contráteis, a actina e miosina, o conteúdo, todo o conteúdo interno dentro do sarcoplasma, fazendo com que eu tenha uma maior produção de força. Então, eu tenho 2 fatores acontecendo que de fato geram, aumento ao longo do tempo a força muscular com o treinamento de força. Então, é meio que óbvio falar de treinamento de força sem falar de aumento de força, mas a gente tem que entender o que realmente influencia e quais são as fases, porque é muito importante entender fases de treinamento, porque assim, pensa no iniciante, tá? Pensa no iniciante e pensa no treinado, essas respostas. Essa curva, ela é pensando numa progressão e observando o iniciante no primeiro momento e depois a progressão desse treinamento ao longo do tempo. Mas se a gente pensar no treinado, a gente já vai ter as adaptações neurais relativamente consolidadas, entretanto, uma aspas aí, se a gente der um estimulante novo, que ele nunca tenha feito, eu vou promover novas adaptações neurais, tudo bem, e eu tenho a hipertrofia muscular que também atinge um platô, obviamente, e para quebrar esse platô, essa estabilização, essa estagnação nos ganhos de massa muscular, a gente implementa, a gente manipula, a gente muda, a gente usa alguns princípios, principalmente o princípio da variabilidade, a gente muda o estímulo, de alguma forma. Quando eu falo de alguma forma, a gente tem métodos, a gente tem variáveis, as variáveis metodológicas do treino. A gente modifica isso. Hoje tem muita importância o volume, esse volume de treino está com muita importância, mostrando essa capacidade de quebrar
estagnação, mas a gente tem outras variáveis que a gente pode modificar, ou seja, sempre que um treino novo, mas não é um treino de circo, né? Um treino novo tem a capacidade de dar um estímulo novo e quebrar aquela estagnação e promover novas adaptações. Então, um treinado é muito difícil, é mais difícil, né? Porque, igual o Vitor falou no início, igual o FNP, depois das 8 semanas de treino, o FNP ainda tem condições ainda de tirar alguma coisa, né? Melhorar alguma coisa do indivíduo de flexibilidade. Mas por quê? Porque o FNP ele envolve mais variáveis, ele não envolve só o alongamento, ele tem a contração, então tem força muscular atuando ali de forma ativa, e nisso tem um estímulo adicional, e com isso ele consegue extrair mais. Mas à medida que a pessoa vai ficando treinada, ela vai ficando menos do que treinável, né? Quanto mais treinada a pessoa é, menos treinável. Vai ser mais difícil de eu conseguir melhorar essa pessoa. A gente tem que ter essa visão, e esse gráfico serve para isso, né? Mas vamos entender o porquê que acontece isso, eu acho que é interessante. Tá? Então, essa primeira pergunta, acho que esse boneco rodando aí, legal. Vamos ficar mais um pouquinho só para a gente ficar mais viajando o boneco. Bom, aspectos neurais. Então, o que acontece? O Vitor falou isso aí. O Vitor falou no começo, começou a pincelar dessa questão de adaptações neuromusculares, coordenação intramuscular, intermuscular, e eu acho que talvez vá falar de uma coisa que ele não falou, da retirada progressiva da atuação ali na inibição do órgão tendinoso de Golgi sobre o músculo, tá? De um destreinado, não treina, ok? E à medida que ele vai se adaptando. Então, vamos pensar. O que a gente tem? A gente tem, com essa progressão, nas primeiras semanas, nas semanas iniciais, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nos momentos iniciais, a força aumenta por quê? Essa é a questão. Aumento, né, na ativação de unidades motores e melhor coordenação intramuscular. Tá, mas do que e da onde? A gente tem a melhor ativação intramúsculo. Intra é dentro do músculo, então dentro das próprias unidades motoras, ok? Então tem as unidades motoras. O que é unidade motora? Não tem no slide, mas deveria, mas como é rápido e tem que ser mais breve, unidade motora é o quê? É o neurônio motor e as fibras musculares com que ele inerva. A gente tem unidades motoras de maior e menor tamanho, né? Inervando fibras musculares do tipo 1, tipo 2A e X. Ponto. Ok? Então, tem uma maior ativação intramúsculo de unidades motoras de músculos agonistas do movimento, né? Então, eu tenho também maior ativação intramúsculo neutralizador. Eu tenho uma melhor coordenação entre eles. Eu tenho uma maior ativação de intramúsculo estabilizador, né? Eu preciso estabilizar o movimento com aqueles outros músculos, né? Se eu faço em pé, eu tenho músculos estabilizando o movimento e por aí vai, né? O objetivo é detalhar essa questão. E uma coisa que o Dito falou, que essa redução da co-contração, ou seja, contração simultânea do músculo antagonista. Então, à medida que eu vou me adaptando através do treinamento de força, eu vou reduzindo essa co-contração que existe de uma maior magnitude, um maior limiar, para contrair junto, tá? Contrai junto o antagonista. Então, faço uma flexão de cotovelo, meu bíceps braquial e braquial, né, numa proporção diferente em relação à supinação e pronação, porque a aula de biomecânica acaba se deixando o cara doido, aí tem que falar isso. Eu tenho também uma coativação do meu tríceps braquial, né? E essa co-contração desse tríceps é cada vez menor à medida que ele vai progredindo no treinamento de força. E com isso, o Vitor bem falou, e falou perfeitamente, essa redução vai permitindo mais fácil, né? Vai facilitando a contração do agonista, e com isso eu tenho um acréscimo na força. Então, esse conjunto de adaptações que levam uma maior ativação, uma melhor coordenação intramuscular de unidades motoras, faz com que essa força aumente no período, né, inicial, assim, não exclusivamente, mas geralmente acontece mais nesse período. Temos coordenação intermuscular, entre os músculos. Eu falei intramúsculo, dentro do músculo, mas eu tenho melhoria da coordenação intermuscular, entre os músculos. Neutralizadores, obviamente, entre os músculos agonistas, né? Na mesma ordem, na mesma proporção. Estou mostrando, mas é uma repetição, né? Em vez de falar dentro daquele músculo, agora a gente está falando entre os músculos.
entre os músculos neutralizadores, entre os músculos agonistas, entre os músculos estabilizadores, e uma melhor coordenação, e na verdade uma redução, na cocontração intermúsculo antagonista. Se eu tiver mais músculos antagonistas, né, eu vou ter uma melhor coordenação desses músculos antagonistas reduzirem a cocontração, e eu tenho um melhor recrutamento numa perspectiva entre os músculos. E isso também vai corroborar para aumentos na força muscular através do treinamento de força ao longo do tempo, pensando principalmente, não exclusivamente, já repito isso, numa perspectiva do iniciante e progredindo ao treinamento, ok? E, por último, a retirada do órgão tendinoso de Golgi. Então, o órgão tendinoso de Golgi é uma estrutura de controle, tá? Ele está localizada no tendão do músculo. Ele tem fibras sensitivas 1B que são aferentes, no sentido de identificar a tensão naquele tendão. Ele controla, tá? Ele controla o nível de tensão do tendão, tanto numa perspectiva de proteção, mas também com uma perspectiva de ele ter esse feedback, tá? Esse feedback a todo momento de o quão tem de tensão naquele tendão para o seu reflexo, que é por conta desse motoneurônio alfa, que inibe a ativação de unidades motoras, então reduz a força, mas também via sistema nervoso central, córtex motor. Ele precisa saber, a gente precisa entender. Então, quem dá essa informação de tensão de tendão? OTG. Então, serve como proteção. Sim, e de uma maneira geral, o destreinado está com isso o quê? Mais ativo, ou seja, o limiar, qualquer tensão nesse tendão dispara, né? Dispara esse reflexo e inibe a ativação de percentuais, né? De alguns porcento, um percentual de unidades motoras. Então, ele tem... gostei dessa ideia, Vitor, conta de burro. Gostei disso aí, gostei dessa parada aí. Conta de burro, gostei. A conta de burro, né? Se ele tem 100%, se ele tem 100%, que eu também não sei fazer conta, não. Você é brabo na estatística, eu sei. Quando eu falo de estatística, se eu estiver errado, você me fala aí, tá? Mas, assim, o básico, pelo menos ali, acho que eu sei. Numa perspectiva, o destreinado, tá? O destreinado, ele, vamos falar, de 100% das unidades motoras, o OTG inibe talvez 70%. 30%. Aí, tá vendo? Não entende quanto. Tá, de 100%, o OTG inibe, através dessas vias aferentes e o motoneurônio alfa, 30% das unidades motoras. Então, ao invés dele ativar numa contração, talvez aí, vamos falar quantos? 100%, ele contrai e ativa 70%. Né? Então, à medida que eu tenho, né, uma adaptação de retirar, né, essa ação do OTG, ou seja, reduzir ou aumentar, na verdade, o Vitor fala isso na aula dele, eu lembro, aumentar o limiar para ativação do OTG, eu tenho uma possibilidade de ativar mais unidades motoras. Tá? Poderia falar do fuso neuromuscular, mas não é o fato aqui. Talvez seja por conta da redução da cocontração, né, que talvez uma perspectiva de estiramento no tríceps, na hora de ele fazer a flexão de cotovelo, o que acontece com o tríceps? Ele se alonga. E quem está no músculo, através do subsistema gama, neurônio, né, está o fuso neuromuscular nas fibras intrafusais. Então, quando eu faço a flexão de cotovelo, como qualquer coisa que faça alongamento no músculo, eu tenho, né, uma percepção, ou seja, eu tenho um limiar muito baixo para ativar esse fuso neuromuscular. Então, qualquer coisa que alongue aqui no tríceps, na flexão de cotovelo, ele dispara esse reflexo, também na mesma ideia da medula, mas retorna um reflexo de contração. Por isso que eu tenho uma cocontração na hora de eu fazer a flexão de cotovelo com o tríceps. Mas à medida que isso vai melhorando, eu aumento esse limiar para ativação do tríceps aqui pela essa contração do fuso neuromuscular, e ele vai ativar menos unidades motoras na hora de fazer essa cocontração. Como bem dito o Vitor, ele falou que continua ainda, né? Mas é menor. E isso vai fazer com que eu tenha o aumento de força e essa última adaptação neural que compõe toda a adaptação neural, que faz com que o músculo, ele faz com que a pessoa, né, o indivíduo, aumente a força. Bom, muita atenção com o iniciante. Por que eu falo assim? Porque eu tô falando exatamente como o iniciante se adapta ao treinamento de força. A principal
modificação inicial é a adaptação neural para aumentar a força. Muita atenção com o iniciante, tá? Muita atenção. Muita atenção no sentido seguinte. Tem um estudo aqui publicado em 2014, com o grupo aí do Rony Pinto, né? O Regis, ele investigou aí os efeitos de múltiplas, série única e múltipla série, né? Em curto prazo, mas acho que foi em 3 meses, né? Em mulheres destreinadas, né? Em treinamento de força. Então, o estudo contou com 27 mulheres idosas, tá? 60, 74, não treinadas há pelo menos 3 meses, divididas em 2 grupos. Então, ela chegou numa perspectiva de não treinado, né? Então, o destreinado é o que eu estava falando. Protocolo, eles seguiram um protocolo de 2 vezes na semana em dias não consecutivos por 6 semanas. Então, fizeram 6 semanas de treinamento, essas idosas. Dividiram em 2 grupos. Quais foram? Foi o grupo de 1 série e o grupo de 3 séries. Eu ver volumes diferentes, né? Então, volume de séries diferentes. Então, o grupo fez 1 série, o mesmo treinamento, e o grupo fez 3 séries com o mesmo treinamento. Aí não equalizou o treinamento, foi uma coisa intencional, né? Não equalizar. Normalmente, alguns estudos equalizam, esse estudo não equalizou. Então, por quê? Por que eu falo isso? Porque, assim, é destreinado, né? Então, o destreinado, como a gente tem aquelas adaptações neurais, o que mostra os resultados? Quando eu aplico uma sériezinha durante 6 semanas, naquelas semanas iniciais que eu falei, naquela semana inicial, 6 semanas, está acontecendo o quê? Adaptação neural. Então, quando a gente observa ganhos de força, tá? Ganhos de força em extensão de joelho, tá bom? E seguindo um protocolo normal, não quero ficar detalhando o protocolo, depois eu mando o PDF para vocês. Mas eles fizeram todo um programa de treino aqui completo para todo o corpo, tá? Só para a gente, eu passei direto, atropelei, mas depois vocês olham o programa. Enfim, no final de 6 semanas, 2 grupos, né? 14 para cada lado, um grupo de série única, o outro grupo de múltipla série, 3 séries, pré e pós de força. Observe. Tá, aí o Vitor fala matematicamente, estatisticamente, gostei dessa ideia. Mas, estatisticamente, o que acontece? Os dois aumentaram a força de um RM na extensão de joelho, cadeira extensora, né? Claro que múltiplas séries, até porque o volume estava 3 vezes maior, né? Para o grupo que fez 3 séries, e em comparação com o grupo que fez 1 série, mas ambos grupos aumentaram a força, né? E se pensar em força isométrica também, não, força isométrica não, para membros inferiores. Mas não teve diferença, até não teve diferença nenhuma, né? Até diminuiu com 1 série, mas não teve diferença em relação a parte estatística. Mas pensa, né? O primeiro resultado aqui. Para a força, os 2 grupos, de 1 série e de 3 séries, aumentaram a força, né? Sem diferença estatística. Apesar, claro, de um grupo de maior volume ter aumentado mais. Então, sem diferença, né? Primeiras 6 semanas. E na relação de força de hipertrofia muscular, para o quadríceps, né? E aí, em relação a quadríceps, a gente tem 4 origens, né? E com nome diferentes, então vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Em comparação com o pré e pós para vasto lateral, eles analisaram, né? Nenhuma diferença, os 2 aumentaram, né? Obviamente, o de maior volume, de múltiplas séries, 3 séries, teve um pouquinho mais, e também um pouquinho mais de reto femoral, mas também a mesma coisa, os 2 aumentaram. Em relação a vasto medial também, os 2 aumentaram, e aqui a gente observa um pouquinho mais, né? Quase a metade de um delta percentual de incremento de massa muscular do vasto medial, entretanto, não teve diferença entre grupos. A gente observa também da mesma forma o vasto intermédio, né? Está inferiormente ou abaixo do reto femoral, aumentos, né? Melhorias significativas em relação ao pré e pós, mas não teve diferença entre os grupos. Bom, então o que leva, qual a conclusão? Obviamente, né? Se a gente pensar nesse iniciante, das primeiras 6 semanas, 3 séries, a gente observa uma tendência a ter maiores ganhos, tanto de força quanto de massa muscular. Tendência, né? A matemática está mostrando, delta percentual, média, tudo bem. Mas não tem diferença estatística. Então, pode optar. 1 série também dá resultado para esse grupo, nesse momento inicial. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, às vezes a gente não observa, claro, que a gente vai ficar eternamente com 1 série por 6 semanas. Eu não estou falando isso. Mas eles concluem o negócio, eles concluem o seguinte:
Resultados sugerem que, durante as fases iniciais do treinamento, não há benefícios adicionais no incremento do número de séries, podendo ajudar na aderência no treinamento nessa população, uma vez que as séries únicas estão associadas a uma maior aderência. Cara, quem gosta, né? Quem nunca fez a musculação e gosta de fazer musculação, né? Quem quer ficar mais tempo ou menos tempo num salão de musculação? Será que vai ser agradável para aquela pessoa que nunca praticou? Pensa no sedentário, né? Então, alguns estudos mostram, né, essa questão de volume e aderência, e mostra que os exercícios, né, com tempo menor, ou enfim, o vulgo time eficiente, que talvez seja vendido de uma forma bem diferente do que as pesquisas sugerem, mas não é o caso de discutir. Bom, nessa perspectiva, já que não oferece benefício adicional para essa população, né, pensa na população idosa, ou pensa na população sedentária obesa, não sei, pensa na população que está iniciando, nunca fez nada. No início, eu não estou falando ficar 6 semanas com uma série, porque a gente tem que fazer o nosso raciocínio de o quê? De progressão. A gente tem que sempre pensar na progressão, porque a gente tem o princípio da sobrecarga, né? A gente tem todos os princípios para promover o quê? O estímulo, deixar, né, aquela acontecer, né? Depois do estímulo a gente tem uma queda ali, aquela queda segue o princípio da adaptação, depois vai ter uma supercompensação e depois eu aplico outro estímulo. Quando eu aplicar outro estímulo, eu vou ter alguma coisa, eu vou ter que mudar para de forma adicional, né? Eu vou adicionar alguma coisa no treino para que dê uma sobrecarga diferente, maior. Tem que mexer em alguma coisa. Será que eu preciso mexer na série? Será que eu boto um exercício a mais e já mexo na série, né? Então eu preciso quantificar isso e ter uma progressão. Mas não precisa começar com 3 de 10, pô. Eu vejo lá, o cara começa, porra, comecei a treinar. O cara mete 4 exercícios, 4, 4, nunca fez nada. 4, 4 exercícios, 3 séries para cada exercício. Olha o volume que o cara começa a treinar. Faça uma progressão e a progressão vai servir como motivação, porque como o treino vai mudar, né, a toda semana, isso motiva. E se a gente pensar no estudo do Brad, que saiu quase agora, em relação a métodos de treino, a periodização com métodos, não tem benefício adicional não, tá? Em comparação ao tradicional e a modificação através de métodos de treinamento. Mas como a motivação está envolvida com aderência, pode ser interessante. Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, assim, na verdade, né, nesse momento inicial, realmente, eu posso fazer uma série, né? Posso fazer uma série, posso fazer 3. Vai ter o mesmo resultado, né? Então, claro que eu não vou ficar 6 semanas ou 12 com uma série. Pensa aí. Não, eu posso iniciar com uma série e ir progredindo ao longo dessas semanas de adaptação. E lembra, o cara, eu estou falando de força por adaptação neural, a gente observar é 200% em relação ao que ele tinha no início. Ah, mas 200% é muito, não é muito? Cara, se ele pegava 10 quilos, 4 quilos, começou com 4 quilos na flexão de cotovelo, aumentou para 8, né? São o quê? Ou se pegava, fazia com 2 quilos, aumentou para 4, são 100%? 2 e 4, 100%. Então, assim, como ele tinha muito menos força, o acréscimo inicial, né, o aumento inicial, como parte de um valor muito baixo, por isso que ele tem essa quantidade em delta percentual de aumento de força maior. Mas realmente ele tem um aumento de força muito grande nesse início, mas principalmente por adaptações neurais. E qual é o ponto que a hipertrofia, de fato, né, o aumento do tamanho da fibra muscular, o aumento do tamanho da fibra, né, da célula, enfim, vou definir melhor daqui a pouco, contribui para esse aumento da força. Quando? Na perspectiva, o cara nunca fez nada. Aonde que ele começa? Quando a gente fala, pô, tal dia você vai começar a ter adaptações. É importante, porque quando a gente olha esse gráfico, a gente pensa, então, pô, só na 12ª ele começa a ter hipertrofia, demora tanto tempo assim? Não, né? Mas tem gente que interpreta. Então, o que é hipertrofia muscular? Interessante. Interessante. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para me deixar no tempo. Hipertrofia muscular refere-se ao tamanho do músculo, né? E as principais adaptações. A área de secção transversa, né? Então tem um aumento dessa área de secção transversa, tem uma mudança no ângulo de penetração das fibras e o aumento proporcional do tecido não contrátil. Tecido conjuntivo, o colágeno, o sarcoplasma líquido, né? Que está ali em volta. O American College mostra também uma definição que parece bem parecida. O processo de hipertrofia envolve o aumento proporcional do acréscimo líquido, proteína contrátil, actina e miosina, e há outras também, né? São 4. E bem como com outras proteínas estruturais. Beleza. Então, basicamente é isso. Claro,
E assim, talvez não seja só isso, ou só a miofibrila, ou só o sarcoplasma, talvez seja proporcional. Talvez eu tenha, isso não tá, de uma maneira geral, não está muito consolidado na literatura, através de qual estímulo, né? Se a gente pensar, a gente tem estímulos de baixa intensidade e muito volume, tem estímulo de alta intensidade, pensando em carga, tá? E pouco volume, gerando adaptações diferentes em relação à hipertrofia muscular, ao tamanho do músculo. Pode ser que eu tenha um estímulo que aumente mais a parte sarcoplasmática e mais a parte miofibrilar. Isso é uma discussão que, na maioria das vezes, né, acaba sendo talvez mais fisiológica para explicar os processos, mas na prática eu tenho um aumento do tamanho do meu músculo, medido e visualizado. Eu não consigo identificar essas duas alterações fisiológicas de forma visual. Então acaba que eu não sei, acho que hoje a literatura não consegue responder efetivamente essas adaptações de uma maneira separada. Eu acho que separa para didaticamente, né, explicar. Mas assim, falar que um estímulo vai ter uma adaptação, né, especificamente só no sarcoplasma e o outro só na miofibrila, muito difícil, acho bem difícil, tá? Eu acho difícil discutir nesse nível, né, de uma coisa muito interna. Mas esse estudo bem interessante de revisão mostra, né, até qual é o papel, né, durante, né, partindo do iniciante, nesse papel da síntese proteica, né, do remodelamento, da recuperação muscular. Então, em qual semana ali das 12, né, pensando assim, né, de uma maneira geral, em qual semana, a partir daquelas 12 semanas de adaptação, de fato eu tenho, né, área de secção transversa do músculo significativamente diferente em relação ao zero, né, ao destreinado. Então, isso é bem interessante. Ele mostra aqui que lá na 7ª semana o cara já consegue ter diferença significativa na área, né, por fibra, né, de área de secção transversa na fibra muscular, né? Então, micrômetro aqui quadrado. Então, a partir da 7ª semana, você já consegue observar essa diferença. O grupo do Stuart Phillips é bem forte nesse sentido, né? Mas não quer dizer, né? Então só consegue enxergar a hipertrofia na 7ª? Não. Falei isso. Se observar o gráfico, tem 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a área de secção transversa da fibra única, uma fibrinha, eles conseguiram pegar, né, fizeram biópsia e analisar. Da fibra muscular, tem um aumento significativo dessa área a partir da 7ª semana. Tudo bem. A área de secção transversa. Mas tem algumas coisas acontecendo. Você precisa observar no gráfico e eu vou destacar. Primeiro pontinho está acontecendo aqui na primeira semana de treinamento. Então, tem os aumentos iniciais da síntese proteica. São sustentados, em parte, pela capacidade translacional elevada concomitante para apoiar o remodelamento de elementos estruturais e contráteis danificados do proteoma muscular. Então, assim que eu tenho o dano muscular, que acho que Estevão falou de relação de dano muscular de dor muscular de início tardio, e é gerado normalmente por dano muscular, e aí eu não vou separar se é dano na face, se é dano na miofibrila, se é dano na ponte, na estrutura do sarcômero, na titina, como o Vitor falou, não vou separar, tá? Mas, à medida que a gente treina, a gente tem esses danos, e a partir do dano muscular eu tenho uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória dispara certas cascatas, várias cascatas de sinalização que vão gerar essa transcrição, né, e a nível de RNA, que de fato vão começar a acontecer nas primeiras horas após o treinamento. Então, assim, né, depois de 12, né, depois de 7, nas primeiras horas acontece. O cara destreinado vai acontecer sim. Eu só não consigo observar de uma maneira macroscópica, mas microscópica já começa. Ponto 2. Após essa atenuação do dano muscular induzido pelo exercício, que normalmente dura em torno de 3 até 7 dias, talvez, né, dependendo do estímulo, isso atenua, né, e ocorre uma redução da contribuição da síntese proteica para o remodelamento das proteínas. Né? E isso, né, depois que eu reduzo isso, após um período de tempo, se a gente pensar ali no 3, ali, tem as taxas de síntese proteica que são subsequentemente reguladas pelo aumento adaptativo da eficiência da tradução. Então, a gente acaba que diminui essa reação maior no início
E aí vem o ponto 4 subindo ali, sem a gente pensar. Tem um ponto 4 subindo. Aí o ponto 4, isso resulta em um aumento detectável no tamanho da massa e no músculo, né? O músculo esquelético, né? A massa muscular, em geral. A área de secção transversa. Então, a área de secção transversa acontece depois desses processos. Então, assim, claro que algumas semanas eu tenho alguns processos acontecendo que, de fato, vai subindo devagarzinho o tamanho da fibra, da área da fibra. Observa microscopicamente, mas de forma significativa, isso só acontece quando eu diminuo essas reações de transcrição, né? E essas reações de transcrição estão no núcleo, né? Estão nas vias lá que vocês gostam, e o Vitor deve gostar muito, né? Da parte de cateio mitóide, todas aquelas vias bioquímicas de sinalização e hipertrofia, e de vários pontos, né? Vindo em relação à sinalização hormonal, à mecanotransdução, né? E a cada estímulo acontece um negócio novo desse, né? A gente precisa saber. Cada treino acontece um desse, né? Então a gente tem que saber respeitar também o tempo de intervalo entre um treino e outro para saber que isso tem que, de uma certa forma, se recuperar. E se a gente observar, de fato, né? Essa é uma revisão bem interessante de músculo, né? Da adaptação muscular. Ela é interessante, publicada em 2013, e mostra realmente. Então, assim, imediatamente eu tenho que a síntese proteica acontecendo, ou seja, a transcrição do RNA e a síntese proteica acontecendo. Então, durante horas, durante alguns dias, né? E isso é muito mais expressivo. Só que isso aqui a gente não consegue ver, não, né? Não consegue ver. De fato, para eu conseguir ter, né, um aumento tanto enzimático quanto do conteúdo de proteína dentro daquela fibra e faça com que ela aumente, né, em algumas semanas. É o efeito crônico do exercício. Mas o efeito agudo do exercício a gente tem que considerar. Então, tem coisas acontecendo no músculo, né, que vão fazer com que a performance de fato aumente, que em semanas é o que a gente observa, depois de algumas semanas que eu tenho aumento da força, né? Não é no início não tem como, mas não quer dizer que adaptações hipertróficas não estão acontecendo, estão sim, tá? Não vou mais entrar a fundo, senão vou ficar remoendo isso aqui e vai gastar muito tempo. Em relação, né, ao treinamento, a gente tem alguns posicionamentos oficiais, apesar desses posicionamentos, né, terem, de uma forma geral, sendo publicado, foi no último ano publicado, 2009, então a gente tem um certo tempo, tem uma grande lacuna aí em relação à última publicação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em relação ao treinamento de força, né, e aí quando eu falo em recomendação de treinamento de força, eu não falo só para força máxima, força que a gente está falando, mas também para hipertrofia, para resistência muscular e para potência muscular. Então, o último posicionamento foi em 2009, depois eles fizeram uma atualização, mas aí, de uma maneira geral, tem até para flexibilidade, se a gente pensar, a gente discutiu aqui, mas o último foi em 2009. E, de uma maneira geral, eles recomendam para aumento de força, né, o treinamento de força tradicional, não tem como para onde fugir, para aumentar força muscular, normalmente a aplicação de cargas a 70 ou mais, né, de 1 RM, então é um range, né, de repetição de 6 a 12 RMs, né, se pensar numa pessoa já com nível de treinamento moderado, qualquer coisa que eu fizer com iniciante, eu vou melhorar a força dele, a gente sabe. E por isso que a gente tem que ter atenção com o iniciante, por isso que eu falei. Mas o cara que já começa a ter nível moderado de condicionamento para avançado, eu tenho que tentar, de uma certa forma, direcionar esse treinamento. Então, isso aqui é a recomendação básica de treinamento de força tradicional para força e hipertrofia. Pelo posicionamento. Apesar de aí pessoas já leram vários estudos de 2010 para lá, eles viram, vocês vão ver e observam que a literatura atualizou com novos métodos, com novas intervenções, principalmente na ótica da hipertrofia muscular. Mas na força, a gente precisa de carga, tá? Para a força muscular é importante carga, que é a intensidade. Normalmente, para o treino de força, a intensidade, se refere à intensidade. E aí a gente pensa nesse básico, né, de 6 a 12 repetições, intervalos de 1 a 3 minutos, alternar por segmento, múltiplas séries. Por quê? Para o treinado eu preciso de múltiplas séries. Para o iniciante eu falei que a gente precisava de uma, e não estava diferença para 3. Mas, para o treinado, obviamente, eu vou precisar utilizar mais volume. E com isso eu vou ter que usar múltiplas séries. Mais de uma série no cada exercício, para o grupamento, tá?
Esse estudo é bem interessante no sentido de observar exatamente o que eu estava falando. Ele quis comparar, né, o efeito entre baixa e alta carga no treinamento, sobre as adaptações musculares em indivíduos treinados, né? Então foram 18 homens com experiência em treinamento de força, foram randomizados em 2 grupos, de baixa carga e alta carga, durante 8 semanas. Então fizeram aí um protocolo com 3 séries, 25 a 35 repetições para baixa carga, né, 7 exercícios, e para alta carga 3 séries de 8 a 12, que é convencional que a gente já faz, é aquela recomendação tradicional do American College, e 3 vezes por semana, 8 semanas. Ok? É um estudo clássico do Schoenfeld, que é até quebrando um certo mito, né? E quando a gente observa os resultados, né, tanto para baixa carga e para alta carga, tá? Low e high load, para hipertrofia muscular, a gente pensa esses três variáveis aqui da tabela. Flexores de cotovelo, extensores e quadríceps. Tá? São 3 músculos aqui basicamente analisados. Bíceps, tríceps e quadríceps. Beleza. Então, do cara que fez baixa carga. Então, eles tiveram, né, hipertrofia significativa, tiveram hipertrofia significativa nos 3, né? Então, se observar aqui, vocês visualizam que teve hipertrofia significativa nos 3 músculos. Mesma coisa aconteceu com o de alta carga. Tudo bem? Sem diferença entre eles. Ok. E agora a força. A força foi medida o seguinte, um RM de supino e um RM de back squat, agachamento, por trás. E aí, o que eles viram aqui? Bem interessante, que dá até para fazer uma rápida observação, mas ainda bem não deu diferença entre os grupos, não precisa discutir tanto. Mas para o RM e para o supino, o baixa carga aumentou, mas não teve diferença, né? E não teve acréscimo em força, né? O de baixa carga. O de alta carga saiu de 101 para 108, com diferença significativa. Tá? E o back squat, mesmo de baixa carga, teve aumento. Isso aqui não é muito difícil de entender, né? Na prática, né? 18 homens, né? Aí vai fazer o teste de RM no back squat, no agachamento. Aí treina 8 semanas de agachamento. Mesmo baixa carga, o cara aumentou, né? Por que será? Será porque ele pula todos os treinos de perna e quando ele treinou certinho no estudo, ele melhorou mesmo com baixa carga? Então ele era quase um destreinado em membros inferiores, né? Mas isso aqui acabou estragando os dados do Schoenfeld. Mas tudo bem. Então, se a gente observar em alta carga, obviamente, teve um aumento bem expressivo em relação ao de baixa carga, mesmo que não tenha tido diferença entre os grupos. E quando a gente observa 50% da quilagem do supino, eles fizeram um teste de resistência e viram um volume total. Então, o volume total, olha só, de 1.282 foi para 1.496 quilos, de baixa intensidade, baixa carga, e muitas repetições, de 25 a 35 repetições. Então, se a gente observar, o aumento de resistência muscular foi muito mais expressivo no de baixa carga, em comparação com o de alta carga. Então, obviamente, qual é a conclusão? O de alta carga aumenta a força muscular, igual eu estava falando, treinamento com altas cargas aumenta a força muscular eficiente, e a hipertrofia, que é uma adaptação estrutural. O de baixa carga aumentou a resistência muscular, porque foi com muitas repetições, e aumentou a hipertrofia muscular. Então, o que a gente observa, né, quando a gente pega uma meta-análise publicada em 2017, pelo mesmo grupo, basicamente, né, que compara esses efeitos de adaptações de força e hipertrofia, comparando baixa e alta carga, então, para força máxima, realmente eu preciso de alta carga. Isso aqui está bem claro, né? Está bem claro. Eu preciso de alta carga para aumentar a força com treinamento. Pensando em treinados, tá? Esquece lá que eu falei, e atenção com destreinado, aquele problema que eu falei lá. Eles aumentam com qualquer coisa, então vá numa progressão coerente. E para hipertrofia, olha o que a gente observa aqui. Apesar de alta carga ter uma tendência, ter um efeito do tamanho, tá? Um efeito estatístico aqui, pelo efeito do effect size maior, não apresenta diferença significativa entre alta e baixa carga para hipertrofia muscular, né? Então, para hipertrofia, realmente, as evidências mostram que tanto alto quanto baixa carga, né, altas repetições ou baixas repetições, eu tenho hipertrofia. Só que é necessário, né, principalmente considerando a pessoa intermediária a treinada, né? Intermediário, pessoal, só para da fisioterapia, intermediário, pessoas com até
com de 6 meses a 1 ano de treinamento. De 6 meses a 1 ano. É a classificação do colégio americano, né? Sabendo que varia muito, mas de 6 meses até 1 ano. O destreinado ele vai de 0 a 6. O destreinado tem o iniciante, né? De 0 a 6. O iniciante. Aí intermediário de 6 a 1 ano e o avançado com mais de 1 ano de treinamento. Então, pensando do intermediário para o avançado, eu tenho a necessidade de implementar cargas para eu ter aumento de força. Para hipertrofia, não. Eu posso trabalhar tanto com alta repetição quanto com baixa repetição, alta ou baixa carga, obviamente eu tenho ganhos de hipertrofia. E esse segundo ponto aqui, que é bem interessante, que é o treinamento de força reduzir a flexibilidade. Né? A gente observa aqui, dois fisiculturistas aí, que o pessoal conhece, né? Fernando Sardinha e Ronnie Coleman, que já aposentou, problema lá. Aí foi para fisioterapia, né? Agora está reabilitando a coluna. Mas, bom, treinamento de força reduz a flexibilidade? Será que hipertrofia? Né? Será que isso aí tem relação? O que a gente pode observar em relação a isso? Né? Acho que é um tema interessante. Né? Vitor apresentou ao contrário. Né? O Vitor apresentou ao contrário. O Estevão também apresentou que as propriedades, né, elásticas e contração e relaxamento de todas as propriedades do músculo. Né? No alongamento você tem isso. Na liberação você tem também. Porque se você mobilizar fácil, você vai mobilizar, querendo ou não, a estrutura, toda a estrutura. Né? Então, essas estruturas elásticas e plásticas, né? Essa mobilização. Então, estou até falando exatamente como acho que o Estevão falou. Isso tudo promove, né, melhorias em força, né? Tanto o alongamento, liberação miofascial e também o treinamento de força. Então, será que o treinamento de força reduz, de fato, a flexibilidade? Será que tem essa capacidade de reduzir? Ou, né? Vamos saber. Então, vamos saber essa questão. É interessante observar. O Vitor menciona que o treinamento de força de uma maneira e assim a flexibilidade, o alongamento, né? Então o Vitor ele é bem claro nessa seguir. Eu gostei dessa fala, então vou utilizar para começar aqui, que aqui vai ser um papo mais acho que mais específico. O método de alongamento, o método alongamento, né? É uma maneira de melhorar a flexibilidade. Então é um método, né, de treinamento, que é o alongamento, pode melhorar a flexibilidade. Foi assim que ele disse. O método de treinamento de força, que é né, aumenta, normalmente é para aumentar a força, basicamente a força. Outras coisas, tudo bem, também, mas o principal, a especificidade é essa, né? O método de treinamento, alongamento, a especificidade é aumentar a flexibilidade. É específico, o princípio da especificidade. E o treino de força também é específico aumentar a força, né? Então, acho que é meio que óbvio, mas treinamento de força reduz, atenua, o que acontece na hora de fazer o treinamento de força, né? Ou ao contrário também, como o Vitor falou, e assim, alongar, mesmo que agudamente reduza a flexibilidade, de forma aguda, né? Quando a gente olha cronicamente, isso tem incremento em força, né? O estudo do Claudão lá, né? Eu vi o estudo do Claudão que foi publicado de forma crônica, né? Então, e assim, e agudo reduz, eu tive na aula dele mesmo, 10 minutos depois eu não tenho mais efeito sobre o teste de um RM. Mas quem testa um RM durante treino de musculação na academia, quem fica fazendo teste de um RM? Né? Se não for o atleta lá, igual ele falou, a aplicação prática desse tipo de efeito realmente não deve ser considerada. E quando a gente alonga entre as séries, ele falou, pode ter resultados interessantes no sentido de aumentar o desempenho, mas também tem algumas linhas de pesquisa mostrando alongamento entre as séries como um método interessante para incrementar ganhos de hipertrofia. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que realmente entender mais antes de falar algumas coisas. E assim, o objetivo, por exemplo, desse estudo, é um estudo clássico que eu trago aqui. Ele é clássico por quê? Porque realmente é um dos primeiros estudos que fizeram essa investigação. É um estudo de efeito crônico de 6 meses nos caras que faziam treinamento de força ou resistido de alta intensidade, com alta carga, dentro de uma universidade. Tá? E compararam com um grupo que já fazia várias atividades, que não era treinamento de força, mas eram várias modalidades esportivas, durante 6 meses também. Avaliaram várias articulações. É um estudo interessante, estudo clássico que eu quis trazer. 1956 foi publicado. Então, realmente, esse estudo é bem antigo. Eu trouxe um estudo bem antigo para vocês. Bom, então o estudo foi realizado entre 30 de setembro de 1952 até
1953. Inicialmente, 81 voluntários do sexo masculino do Programa Geral de Educação Física da Universidade de Maryland, na cidade de College Park, Estados Unidos. Então, Marilândia, né? Idade aí de 17, entre 17 e 28 anos, média de 19 anos, eu não deu nem desvio padrão disso, mas tudo bem. Já dá para fazer, não sei. Eles têm estatística muito bem. 2 grupos. Então, o grupo experimental fizeram treinamento de força durante 6 meses, né? Praticavam treinamento de força, e o grupo controle e atividades gerais de educação física nessa universidade. Tá. Vamos lá. Resultados. Então, só vou ficar no resultado de amplitude de movimento, e aí que o Estevão falou que às vezes os estudos confundem amplitude de movimento e flexibilidade. Eu não tenho muito claro em relação a esses 2 conceitos, depois se ele quiser clarear isso aí para mim. Mas, bom, eles avaliaram essa amplitude através de teste de flexibilidade em algumas articulações. Flexor, na extensão de cotovelo, na parte de quadril, né, toda extensão e flexão, e na parte de ombro. Então, aqui são os resultados médios, né, tanto dos caras que treinavam a força, né, ali durante 6 meses, então que são 3 períodos, né, durante o terceiro mês e nos 6 meses, né, depois. Então, são 6 meses de treino que eles fizeram 3 avaliações, pré, durante e pós. E o controle, mesma coisa. Controle o quê? Fazia educação física, normal, outras modalidades, praticavam outras modalidades universitárias, e não força, né, não tinha força. E aqui tem os valores médios, né, dessa evolução aqui, que quando a gente observa, né, aqui só os valores médios, tá? Só os valores médios. E quando a gente observa esse resultado estatisticamente, apesar de a gente ter tido algumas reduções, tanto no treinamento de força quanto no grupo controle, né, de média de mudança em percentual, teve. Mas a única articulação que eles viram diferença entre os grupos foram a extensão de ombro, tá? Em relação a outras articulações, não deu diferença de redução de amplitude articular ou flexibilidade. O grupo fez 6 meses de treinamento de força comparado com o grupo que não fazia outra modalidade, né? E ainda, por isso, né, eles afirmam que não resultou, né, o treinamento de força em alta carga, enfim, não resultou uma redução geral na amplitude de movimentos das articulações por todo o corpo. O que mudou foi essa extensão de ombro. Mas eles também falam que a extensão de ombro não vai refletir em grandes limitações, até porque foi alguns por cento, né, nos movimentos que eles já fazem. Então, talvez não seja uma coisa muito significativa. E se esses achados puderem ser atribuídos, né, ao programa de exercício que eles fariam ou faziam, né, não tem uma influência assim tão estranha, né, que possa chamar a atenção. E, assim, de uma maneira geral, o que pode influenciar nesse ganho ou redução de amplitude articular, né, ou de movimento ou flexibilidade, será o modo que será conduzido o treinamento. Então, vamos pensar, se o cara será, não sei, eu não vi nenhum estudo nesse sentido, eu não li. Não sei se tem, talvez o Vitor ou o Estevão puder ajudar depois, não sei se tem nesse sentido, o cara fazer. Então, saiu alguns estudos recentes sobre amplitude parcial e hipertrofia, né, comparando com amplitude total, sobre alguns músculos, né, tríceps e bíceps e quadríceps, se eu não me engano. Então, os estudos comparam, né, as duas amplitudes de movimento a longo prazo, tanto curto, movimento parcial, movimento completo, tem a capacidade de gerar hipertrofia muscular e força. Ok. Mas, como é a flexibilidade? Não medem, né? Então, faltou medir a flexibilidade. Não sei. Então, não sei também se esse parcial, ao longo prazo, pode gerar essas adaptações que vá diminuir, sim, aí sim, a amplitude articular daquele segmento. Não sei. Então, essa é uma pergunta, uma dúvida minha. Em relação aos outros estudos, acho que um dos primeiros estudos que foram publicados, então, vem nesse sentido de mostrar, né, que não tem diferença sobre a flexibilidade. Então, 6 meses de treinamento de força sobre a aptidão física de jovens estudantes de sexo masculino. Mais um de 6 meses, publicado em 1947, né, comparando, né, grupo de treinamento com grupo de praticante de vôlei, sem diferença. Outro também bem interessante foi utilizado foi com levantadores de peso, com 18 levantadores de peso competitivos, e mostraram que, assim, foi um estudo exploratório. Então, mostraram que esses caras tinham uma flexibilidade acima da média. Então, até melhor, né? Até valores melhor.
melhores, né? Então, achei interessante também trazer para vocês. Tem outro estudo que pergunta, né? Foi em 1995, pergunta se o treinamento de força poderia inibir os ganhos de movimento, né? Com treinamento de flexibilidade. Então, em idosos, né? Então, assim, eles fizeram 10 semanas, um grupo fez treinamento de força e treinamento de alongamento, outro grupo treinamento de alongamento só e outro grupo só controle. Então, se a gente olhar aqui, esse grupo fez o treinamento de força e o de alongamento, esse grupo só fez o treinamento de alongamento, tá? Esse aqui. E esse aqui é o controle. Então, se a gente observar, realmente, só o alongamento, tá? Só o alongamento gerou ganhos, né, significativos de amplitude de movimento em comparação ao que combinou e ao controle. Entretanto, o que combinou o treinamento de força e o de alongamento teve ganho significativo no pré e pós. Então, não pode ser que tenha reduzido. E eu não fiz a leitura muito aprofundada desse estudo, não sei se eles equalizaram esse volume aqui. Não sei se esse volume foi maior, mas se a gente seguir, né, se foi o mesmo volume de tempo, mas aí incorporou o treinamento de força, esse aqui foi mais específico. Então, assim, esse aqui vai no sentido da especificidade, né? Então, esse aqui teve um maior, ele só fez alongamento. Esse aqui que fez alongamento e treinamento de força teve o ganho, mas foi menor. Mas não reduziu. O que eu quero mostrar aqui é que não reduz, né? Não reduz. Ele teve ganho, né? Ele teve ganho. Então, assim, é interessante mostrar que não reduz flexibilidade, né? Eu continuo tendo ganho de flexibilidade treinando força, né? E quando você compara, né, os ganhos aqui, na abdução de 127 para 133, no grupo que combina, no grupo que de fato só faz o alongamento, de 133 para 153. Né? Mas se for na flexão de ombro, a gente vê que, apesar de ter um ganho maior, não teve diferença entre os grupos. Então, talvez o exercício, né, por ter sido com amplitude, realmente, amplitude de flexão ou abdução de ombro, talvez o exercício não atinja o máximo, né? Durante o exercício de força, não atinja aquele máximo de amplitude, né? Pensa numa elevação lateral, se fizer, né? Então, o alongamento talvez seja mais eficiente por conta de atingir, né, o ponto lá de desconforto que o Vitor falou. Não sei. Isso aqui são hipóteses, então estou só especulando o resultado do cara, tá? Esse estudo é o mais recente, então, para meio que finalizar aqui minha apresentação, eu achei bem interessante trazer um estudo mais recente nesse sentido. Acho que o encaixe do tema se adequou muito bem a isso. É um estudo que teve o objetivo de determinar como o treinamento resistido, né, afeta a flexibilidade e a força em comparação com só alongamento estático, das mesmas articulações nos músculos em adultos não treinados, dos destreinados, né? Acho que é bem interessante. Então, tem 3 grupos. O que treinou força, o que treinou alongamento e o que é estático, e o que treinou nada, né? O controle. Beleza. Então, eles utilizaram essas formas aqui de avaliar. Então, avaliou extensão de joelho, flexão de quadril, extensão de quadril e extensão de ombro. Beleza. Então, alguém? Não, né? Tô acabando já. Então, o que eles fizeram? Foram 3 vezes por semana, tá? Todas as intervenções. Então, aqui é o treinamento deles, né? De força. Então, aqui, basicamente, membros inferiores e articulação do ombro. Aqui, um pouco de membros inferiores também, talvez dorsais. E aqui ele combina alguma coisa de peitoral com alguma coisa de passadas também. É bem mesclado o treinamento, né? E basicamente foram 3 dias com esse programa de treino, né? 1, 2, 3. No alongamento, eles fizeram o mesmo programa 3 vezes por semana, tá? A duração dos alongamentos ficou em torno de 25 a 35, o treinamento um pouquinho mais, talvez pelo tempo de intervalo. Séries de alongamento, séries por dia, né? Por dia. Então foram 4 em geral, de alguns exercícios, e no alongamento foi toda essas séries aqui, com esses exercícios, né? Basicamente nas mesmas articulações que foram testadas, que a gente vai ver os resultados, durante 3 semanas, por 5 semanas. Lembra? O cara que se adapta, iniciante, fica em torno de 6 a 12 semanas se adaptando. Então, nas primeiras
semanas iniciais, a gente sabe que tem essa adaptação neural. Será que o alongamento influencia positivamente na força? E da mesma forma que o treinamento de força influencia positivamente na flexibilidade desses destreinados? Então, assim, a gente olha flexibilidade, vamos ver o resultado de flexibilidade. Então, quando a gente observa isso, a flexibilidade de posteriores, né, de coxa, isquiotibiais. Então, tanto para o RT, que é o treinamento de força, para o alongamento estático, eu tive diferença significativa, né? Eu tive diferença significativa. Então, os dois tiveram capacidade de ter essa modificação. Só que, é isso. Para a flexão de quadril, os dois também tiveram mudanças, né? Alterações, melhorias significativas, sem diferença entre os grupos. E para extensão de quadril também, nesse sentido. Tá? Então, não vou ficar detalhando dados aqui, senão a gente fica até amanhã aqui falando. Para ombro, né? Para extensão de ombro, não tive diferença significativa. Tá? Então, para essas três articulações que a gente observa aqui, a gente teve melhorias na flexibilidade, né? Então, sem diferença. Então, ambos os estratégias, tanto só o treinamento de força ou só alongamento, eu tive melhorias na flexibilidade, né? As duas intervenções eu tive melhoria na flexibilidade em comparação ao controle. E na parte de força, realmente, eu tive diferença significativa só no grupo de treino de força. Isso já mostra aqui. Mas mesmo assim, né, e aqui talvez seja bem variável, né? Aqui não teve nada, mas se a gente observar só no pico de extensão, né? O pico de extensão de joelho, isocinético, né? O treinamento de força, obviamente, deu diferença entre os dois, só que teve uma tendência do alongamento também melhorar a extensão de joelho, até porque o que o Vitor falou, a questão do bíceps e o tríceps lá, o posterior de coxa, como melhorou bastante a flexibilidade, talvez tenha diminuído essa tensão de co-contração e também tenha, de uma certa forma, melhorado a flexibilidade do antagonista e também tido resultado nessa força. Então, de uma maneira geral, o que a gente pode, fechando aqui a apresentação, o que a gente pode levar aí, né, de entendimento? Treinamento de força promove aumentos de força por dois fatores, neural e estruturais, ok? É importante considerar o nível de condicionamento, porque aqueles resultados que eu falei agora no final, esse agora, é em destreinados. Então, em destreinados, eu treinar força, só treinar força ou só treinar flexibilidade, eu melhoro a flexibilidade. Agora, se a gente observou, como é bem específico, treino de força, só o treino de força aumentou a força, tá? A flexibilidade sozinha, o alongamento, não melhorou a força, apesar de ter sido diferente para quem não fez nada. Vocês viram que teve uma tendência da extensão de joelho ter uma melhoria também. Por quê? Porque tem uma mobilização da estrutura, né? E a estrutura tem as alterações fisiológicas que contribuem para esse aumento de força. A gente entende, mas também não teve força. Aumento de força não teve. O aumento de força foi só gerado pelo treinamento de força. Mas em nível de flexibilidade, ao invés do treinamento de força reduzir, não, ele melhora, né? Principalmente nesse iniciantes. Mas talvez no treinado isso precisa de uma maior especificidade. Aí volta o que o Vitor falou, métodos de alongamento é específico para aumentar a flexibilidade. Aí eu posso utilizar isso de uma maneira mais específica para continuar tendo ganho de flexibilidade, e não só o treinamento de força, incluir isso na sessão ou ao longo do programa de treinamento. Então, são essas questões que eu deixo aí para vocês. Eu vou fazer um jabá do curso, eu não estou nem aí, e a gente vai ter uma capacitação online, então, alguns módulos, então, biomecânica com 2 módulos, flexibilidade e mobilidade com 1, montagem de programa mais 1, métodos de treinamento, do iniciante avançado e periodização aplicada à musculação. Primeiro curso, módulo, eu vou ministrar e vai acontecer dia 16, tem inscrição aberta, R$50 de investimento. Quem quiser mais informações, entre em contato comigo, no Instagram mesmo, pode me seguir sem problemas. Aqui está meu contato, muito obrigado. E, Estevão, vou fazer só um negocinho aqui, botar só um negocinho aqui, rapidinho. É porque eu fiquei ansioso de mostrar aqui. Claro, vontade, mano. Presta atenção aqui. Clica aí. Não vou explicar, não sei, você explica. Espera aí. Vou botar aqui, aberto aqui. Espera aí, fala aí. Aqui.
A face, a rota, uma das rotas aí que você falou, deu exemplo aí, ó. Exato. Cara, hoje a gente tem um entendimento de uma nomenclatura de trios anatômicos ou de meridianos faciais, enfim, vários autores chamam de outras formas. Que é justamente essa transmissão de força que eu venho falando, né, cara? Esse Muscle and Motion, ele é baseado nos trios anatômicos, né? E ele vem exemplificando exatamente o que eu falei, galera, tá vendo? Os movimentos, eles são através de conexões de força. Se você observar, os movimentos humanos, sejam eles gestos esportivos ou não, tendem a ser trabalhados num plano oblíquo ou num plano diagonal, tá? Então isso que é interessante, tá vendo? O adutor longo tem interligação com o meu core training, tem interligação com o meu serrage, tem interligação com os meus músculos posteriores do dorso, com o tríceps e por aí vai. Então isso que é interessante a gente olhar. Beleza, ótimo. É porque eu estava ansioso para mostrar isso aqui. Beleza, chega. Tem pergunta aí? Caraca, 32. Não, né? Não tem não, né? Tem pergunta não, né? Você responder não, cara. Tem Pera aí. pergunta aí sim, dá uma olhadinha pra galera. Tá, eu vou só Só subir um pouquinho. vou parar a apresentação aqui, vou olhar o chat e leio. É mais fácil. Perfeito. Tá. Professor, ainda confundo muito trabalho de força com hipertrofia. Acho que esse é o primeiro, né, Fabiano? Né? Isso, ele mesmo. Rapidamente eu vou responder. Então, Fabiano Gomes, professor, ainda confundo muito trabalho de força com hipertrofia. A minha pergunta é: se posso trabalhar força usando trabalhos isométricos? Pode trabalhar. Pensei que. Tá. Ó, isometria, vamos lá. Isometria também tem capacidade de gerar hipertrofia, tá? Isometria é uma das ações musculares. Rapidamente vou responder, só para a gente ir passando. Mas só para clarear, isometria é uma das ações musculares. A gente tem ação muscular, né? Não sei se a gente pode dividir, mas eu acho que a literatura hoje divide. Ação muscular concêntrica, isométrica e excêntrica, né? De acordo com o movimento dinâmico e também durante um movimento, uma repetição, né? A gente pode controlar a cadência. E dentro dessa cadência, a gente tem as fases. Então, a gente tem a fase concêntrica, que envolve a capacidade do músculo, né, de gerar tensão suficiente para vencer aquela resistência. Vem a resistência, então você tem a concêntrica. Né? Você pode fazer uma contração isométrica em qualquer ponto da articulação. Eu acho que é bem... Você pode ter uma contração isométrica que vai ser inevitavelmente no final da concêntrica, e ela pode durar alguns segundos ou não. Você já pode imediatamente evoluir para uma contração excêntrica, onde você, de uma maneira voluntária ou não, perde da resistência, né? Você distancia as suas pontes cruzadas. Por mais que tenha contração, você acaba tendo uma geração menor de força, né, de unidades motoras. Me corrijam vocês, professores, se tiverem, né, alguma coisa adicional, acrescentar. Então, na verdade, se a gente considerar que as ações musculares estão acontecendo de forma dinâmica ali durante um movimento, né, só que eu posso dar ênfase de uma e outra, você pode ter tanto ganhos de força quanto de hipertrofia no trabalho isométrico. Tá? Você pode sim. Né? Então, o que vai promover, né, o maior recrutamento, todas aquelas adaptações, vai ser a contração muscular e a adaptação daquela contração muscular que você realizou, sendo ela de forma isométrica, sendo ela de forma dinâmica, né? De uma maneira geral. Então, assim, claro que você vai ter condições específicas para trabalhar, né? Talvez uma isometria ou talvez um exercício dinâmico, mas de uma maneira geral, as possibilidades de ação muscular têm capacidade de promover adaptações de força. Acho que é basicamente isso. Boa noite, boa noite. Gamer aí, o gamer? É gamer? É gamer, né? WS Gamer. Boa noite, Elber. Mais uma vez, antes do treino, realizo um aquecimento específico para que o músculo seja treinado. No caso do treinamento entre os músculos antagonistas, como, por exemplo, bíceps e tríceps. A realização do treino de força e hipertrofia desses dois grupos musculares ao mesmo tempo causa alguma perda de rendimento por serem antagonistas, realizando o treino conjugado entre os grupos musculares. Observação, não realiza alongamento durante os treinos, apenas aquecimento de 5 minutos. Com baixa carga para cada um dos músculos de treino há 2 anos. Tá treinado, tá bom.
talvez, mais 2 anos. Beleza. Assim, existe, né, um método, né, já tem alguns estudos, e eu acho que o Vitor já respondeu isso, mostrando essa estratégia agonista-antagonista de ter uma melhora. Então, eu tenho melhora, eu tenho, na perspectiva do tempo de treino, eu tenho uma redução, tem uma maior densidade do treino, tem na perspectiva proprioceptiva, né, acho que, de controle neuroproprioceptivo. A gente tem uma potencialização no agonista, então se eu alongar o antagonista antes de fazer uma ação agonista, eu consigo potencializar isso por essa manipulação entre o fuso neuromuscular e o OTG, de antagonista e agonista, assim, de uma maneira mais rápida. Poderia acrescentar alguma coisa, Vitor? Não, tá tranquilo. Tranquilo isso aí. Então, de uma maneira geral, é interessante, é uma estratégia interessante. Então, o método já tem alguns estudos, é o agonista-antagonista. É até recomendado no posicionamento, né, para pessoas treinadas. Então, acho que nesse sentido é interessante você utilizar, né? E nenhum método é melhor que o outro, igual todo mundo já falou aí, todos os professores. A gente tem ferramentas, né, para utilizar de acordo com aquele indivíduo. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, vai ser mais interessante. Deixa eu ver. Você falou sobre movimento antes, a transmissão de força essencial no esporte, achar foi no Guilherme. Fechou. Beleza. Estevão, cadê ele?